Para já, partimos para análise em estúdio com os nossos convidados, o Comissário Rodrigo Amaral, da PSP, João Massano, bastonário da Ordem dos Advogados, e Pedro Lourenço, porta-voz do Portal da Caixa. Muito boa noite aos três, muito obrigado por estarem connosco. Começo por si, Sr. Comissário. Estamos aqui a falar de alugueres de casas de férias, de burlas nas vendas de viagens. O problema maior está a ser a transferência destes negócios para as plataformas digitais? Boa noite, antes de mais. Sim, mas isso acaba por ser transversal a todas as modalidades das burlas. Portanto, um mundo cada vez mais digital potencia cada vez mais este tipo de burlas que são realizadas através das plataformas digitais. É tudo mais fácil. Tudo mais fácil. Os suspeitos ou quem comete as burlas não tem que ter um contacto presencial com a vítima, portanto, tanto pode estar em Portugal como em qualquer outro canto do mundo. E, portanto, tudo isso faz com que este tipo de burlas tenham vindo a crescer e tenha vindo a crescer nos últimos anos. No caso das burlas, que estamos aqui a falar da habitação, é também de referir que é expectável que nesta altura, quando falamos de habitação para férias, venha a aumentar, mas o que se tem percepcionado é que a grande fatia destas burlas de que aqui falamos são para a habitação própria. Okay? Há uns anos não era sobretudo casas de férias, mas o que tem-se assistido... Isso decorre do problema que temos com a habitação, naturalmente. Também temos mais pessoas à procura de habitação própria do que habitação de férias, exatamente. Em relação às agências com lojas físicas, que falamos também, que burlaram os clientes, que peso é que estas agências têm no meio destas burlas, no total de transações? É significativo ou não? Não possuo dados em concreto sobre estas agências em si. Talvez o Pedro Lourenço depois possa ajudar. Assim, por alto, a grande maioria é através das plataformas digitais, sem qualquer tipo de intermediação desse tipo de agências ou imobiliárias, o que for. É mesmo através da pessoa que vai à procura de uma oportunidade e acaba por encontrar uma oportunidade melhor do que o esperado, portanto é sempre com valores muito abaixo do valor de mercado. Julga que está a fazer um bom negócio. O burlão também acaba sempre por colocar muita urgência em fechar o negócio, portanto acaba sempre por dizer que tem que pagar o sinal porque tenho muita gente à procura, se quiser ver a casa tem que pagar também o sinal para viver a casa porque já tenho outros clientes que estão interessados, e a ideia é sempre a mesma, portanto colocar um sentimento de urgência na vítima para que ela pense o menos possível, para que ela reaja o mais instintivamente possível e então pague o sinal de uma casa que ou não existe sequer, ou nem sequer é a casa do burlão, portanto será uma casa de outra pessoa qualquer, ou até um alojamento local, portanto nem sequer é uma casa para a habitação própria. Por norma, o que é que sucede? Quando a vítima faz o sinal, podem acontecer aqui várias coisas. Ou o burlão cessa todo o contacto com a vítima e a vítima percebe imediatamente que foi burlada, ou o burlão vai começando a ludibriar a vítima, a ficar com um discurso mais evasivo, de modo a que a vítima não se aperceba logo, o suspeito possa manter o anúncio no ar, digamos assim, o que faz com que recolha mais vítimas. E só então quando a vítima, no caso das habitações de férias, se desloca para o local de férias é que percebe que não vai ter férias nenhumas porque a casa ou não existe ou está lá alguém naquele momento legitimamente. O burlão acaba também por utilizar uma técnica, e era importante avisar deste tipo de metodologias. Muitas vezes o burlão pede à vítima fotografias do cartão de cidadão, dos documentos que tem. E isto tem o objetivo de utilizar essas fotografias e esses documentos mais tarde. Em alguns negócios, o que é que o suspeito faz? Dá a conhecer o cartão de cidadão de outras vítimas dizendo que é ele mesmo. E isto causa uma falsa sensação de segurança na vítima que acha o quê? Se isto der para o torto, se isto for uma burla, eu sei com quem é que estou a falar e posso ir à polícia a apresentar estes dados. O que sucede quando os serviços da polícia detectam estas... É mais uma vítima. É uma vítima, exatamente. Quando começam a perceber, eu tenho aqui um suspeito, este suspeito está em vários processos em que também é suspeito, até que chega um processo em que essa pessoa foi vítima de burla e deu os seus dados. Portanto, um dos maiores conselhos também é não transmitir e não dar esse tipo de documentação. Pedro Lourenço, vamos a números. Creio que terá estatísticas para nos apresentar das queixas que recebem e o perfil dessas queixas, ou seja, o que é que tem mais peso e com que vários pesos é que este tipo de crimes se vai apresentando no Portal da Caixa. Sem dúvida. E, na realidade, antes de mais, obrigado pelo convite e congratular por esta possibilidade deste debate à volta de um tema tão preocupante
em que na realidade tem levantado tantas questões sobre a literacia digital, financeira dos portugueses, principalmente porque nós estamos perante um país que cada vez está mais digitalizado, não é? Sim, e as pessoas estão à procura de bons negócios para lá do racional, muitas vezes. E, sim, também é um facto, não é? Mas na realidade, estes casos que o Sr. Comissário estava aqui a descrever, eu lembro-me de existirem há mais de 10 anos a serem relatados no portal da queixa, não é? Por isso quer dizer que estamos perante um problema que não é novo. Mas cresceram muito. Mas que cresceu imenso, exatamente. Essa que é a grande questão. Só para lhe dar ideia, nós neste ano, desde o início do ano até fim de maio, início de junho, o que quer dizer que os números até já estão desatualizados, recebemos mais de 4.000 queixas só referentes a estes casos de burla. Burla online, burla digital, não é? E estamos a falar que estes são números que dizem respeito apenas a uma amostra, não é? Porque não necessariamente existiram só esses casos, não é? Muitos deles chegam ao portal da queixa como primeiro espaço de partilha e muitos, obviamente, vão parar às autoridades policiais, e muito bem, porque é assim que deve ser, e as pessoas devem ter isso em consciência, porque para abrir uma investigação é fundamental. Já agora uma pergunta para quem não conhece o portal da queixa: o que é que acontece às queixas que são enviadas para o portal da queixa? Nós fazemos exatamente aquilo que é o primeiro ponto para a procura e para a informação. Ou seja, a possibilidade de alertar e informar é fundamental para capacitar os consumidores. Ao acontecer este tipo de casos, como vamos ver com toda a certeza. Mas respondem e aconselham os consumidores de seguida? Encaminham essas queixas? O que é que encaminhamos acontece? sempre que possível, obviamente, em coordenação com os vários órgãos de polícia e também outros organismos do Estado, mas mais do que tudo, damos a possibilidade que as pessoas possam ficar em alerta sobre este tipo de situações. É óbvio que nestes casos, como estamos a falar de burla, do outro lado não vai haver ninguém para dar resposta, não é? É diferente quando são reclamações a entidades credíveis, legítimas, em que estão no mercado, de forma perfeitamente normal, e traduz-se reclamações do foro do dia-a-dia da relação marca-cliente. E temos o bastonário da Ordem dos Advogados connosco, que nos vai explicar daqui a pouco como é que isto funciona, mas continue. Nestes casos, como eu estava a referir, na realidade eles são fundamentais para que as pessoas possam pesquisar antes de comprar e, infelizmente, vão ser alertados por outros que, lá está, mais uma vez, foram vítimas e, infelizmente, acabaram de passar por esse processo, mas que servem exatamente para ajudar. Mas, Pedro Lourenço, em relação, por exemplo, àquilo que falávamos há pouco, e que o Comissário Rodrigo Amaral estava a referir, a questão das lojas físicas serem uma parte muito pequena do todo das burlas. Também é isso que sentem nas queixas? É um facto. Porquê? Porque uma loja física tem que existir. Ou seja, há um processo na construção dessa própria empresa e, na realidade, há elementos que depois apontam mais facilmente até para a investigação criminal. Mas têm casos destes? Exatamente, sim, também existem. A questão é que existe uma engenharia social à volta de tudo isto, da forma como, na realidade, é possível criar uma condição em que alguém sai lesado no final e não haver um ilícito criminal. E isso podemos perfeitamente depois chegar aqui a alguns exemplos que nós recebemos, infelizmente, e que se consegue perceber à volta desta engenharia social como é que se consegue chegar a esse patamar. Aqui a grande questão é que nós estamos perante uma circunstância em que o crime digital está mais organizado que o Estado português, não é? Há aqui uma organização que está a montante, que está adiante, e aquilo que nós fazemos, de alguma forma, é correr atrás do prejuízo. Dá-me aqui uma ótima deixa que vou aproveitar naturalmente. Sr. Bastonário, a DEC Proteste diz que falta legislação que proteja os consumidores que compram nas plataformas digitais e que isso está a ajudar a que estes casos cresçam bastante, porque depois as pessoas ficam dependentes da boa vontade das plataformas, e isto partindo do pressuposto que as plataformas têm rosto, não é? O que é que falta fazer para que isto não seja assim? Repare, o que falta fazer aqui é a literacia que aqui já foi falada. Porquê? Porque as pessoas acreditam sem qualquer reserva. Eu diria que foi aqui falado também pelo Pedro que haveria uma decalagem entre o que se passa no digital e o que o Estado português faz. Isso é óbvio. Eu diria que desde a pandemia que o digital explodiu e nós tentamos fazer quase tudo sem sair de casa através do smartphone. As pessoas são obrigadas a aprender. Exatamente. E o ser obrigado a aprender sem ter tido uma mentoria ou uma formação levou a que as pessoas se atirassem de cabeça, porque aquilo parece algo extremamente seguro, porque eu estou muitas vezes... E já agora permita-me, aprender a mexer, não o resto, não a questão da literacia de que se falava há pouco. Sim, porque o problema é que as pessoas
no fundo, é um bocadinho aquela história do aprendiz de feiticeiro. Nós mexemos em coisas que não controlamos nem fazemos ideia do que está do lado de lá. E mais do que a legislação aqui, é a falta de informação que as pessoas têm e de conhecimento que as pessoas têm. Porque, repare, quando nós olhamos para tudo o que se passa, é claramente uma falta de conhecimento. As pessoas acreditam em tudo e muitas das vezes basta olhar com olhos de ver, como se dizia antes, para perceber que aquilo é uma mentira, é uma falsidade. E, para mais, nós também temos outra coisa que é gravíssima, que é a questão da legislação. Eu aceito que seja um fator muito importante para prevenir, no sentido em que não consigo compreender como é que plataformas que lucram com anúncios fraudulentos conseguem praticamente lavar as mãos com uns cliques e passa tudo. Não são responsabilizadas. Ora, como é que é possível alguém estar a fornecer serviços e estar a receber dinheiro destas entidades que praticam fraude e não terem qualquer tipo de responsabilização? Mesmo aquelas que têm rosto, muitas vezes estão a operar em territórios que são longínquos, que nem sequer estão na Europa. Não é? Mas repare, estas entidades que têm plataformas que fazem anúncios deste tipo, seja de casas, seja de viagens, têm que ser obrigadas a fazer uma due diligence, uma verificação obrigatória previamente, confirmar identidades. Eles têm que ser obrigados a fazer isso, porque senão vão estar a contribuir para que a fraude aumente. E em tudo o que nós ouvimos falar hoje em dia, a digitalização conduz a situações de fraude tremendas. Nós até já temos situações que já foram relatadas em que as pessoas conseguem vender casas que não são dela. E isto é gravíssimo. Repare, porque os esquemas que se montam em casas que estão desocupadas, dizendo que são da pessoa que quer burlar, são inacreditáveis, viu? E a PSP seguramente tem muitos conhecimentos sobre essas situações. O que nós temos é que criar mecanismos que responsabilizem quem está no meio disto. Porque há muitas situações que permitem este tipo de fraudes. Muitas pessoas acreditam que se, por exemplo, for uma referência multibanco numa qualquer carta, aquilo dá uma credibilidade a essa carta. E depois nós vamos tentar responsabilizar a entidade que emite as referências multibanco, por exemplo, e não há ninguém para ser responsabilizado. E quem deu os códigos diz, nós só demos os códigos. Isto não pode acontecer. Nós temos que responsabilizar quem lucra com isto. A fraude só é combatida eficazmente se quem dá suporte à divulgação passar a ter que ser responsabilizado. E aí nós vamos de um lado. Do outro lado, eu diria que é muito importante que as pessoas tenham acesso à informação. E, por exemplo, no caso das agências de viagem, só façam a contratação quando exista registro na Autoridade Nacional, no Registro Nacional das Agências. É uma forma de garantia. A outra forma, obviamente... Porque há um fundo de garantia, não é? Há um fundo de garantia, claro, mas a primeira, eu diria que... Mas só para quem está legal, não é? Nem sempre pode ser. Mas eu diria que... pode ser ativado. Não pode. Mas eu diria que o mais importante, muitas das vezes, é dizer às pessoas o que é que elas têm que ver nos sites. Quais são os fatores que têm que analisar antes de avançar. E não confiar. E o mesmo se passa com as físicas, porque ainda há pouco tempo tivemos uma condenação de uma agência que tinha instalações em que as pessoas foram enganadas, e basta ver no Brasil. Há pouco tempo tivemos um escândalo tremendo, porque aquilo foi vendido em cascata. Essa história na reportagem que vamos exibir. Exatamente. Portanto, eu diria que isto é algo que ou nós encaramos de frente e procuramos ter mais temas que têm que preocupar o Estado e defender as pessoas. Uma das coisas que nós temos defendido na Ordem dos Advogados e que vamos continuar a defender é que as pessoas precisam de ser aconselhadas, muitas das vezes, e devem ter uma forma fácil de o fazer, seja nas autarquias, seja nas câmaras municipais, ter um aconselhamento que lhes permita, por exemplo, quando têm que contratar uma agência de viagens, uma qualquer viagem, quando têm que arrendar uma casa, ter alguém que lhes diga os cuidados a ter. Porque as pessoas, se não tiverem esse apoio, vão continuar a ser enganadas. Mas, por exemplo, num site como o Turismo de Portugal, eu não sei se está lá essa informação. Não, mas repare, os sites são bons, só que muitas vezes as pessoas não vão lá. Esse é o problema. Porquê? Porque não há... Também não são ensinados para Mas é isso que eu ia dizer a seguir, ou seja, a falta de divulgação do que existe leva a que as pessoas muitas vezes incorram em situações porque ninguém lhes disse como é que se fazia. Deixe-me só já agora aproveitar e dar aqui uma nota que eu acho que é fundamental, na sequência do que está a referir muito bem. Dados que nem são dados do portal da queixa, mas estamos a falar de dados do INCODE 2030, e que apontam neste momento para que apenas 1/3
da população que acede à internet, e que estamos a falar de pessoas entre os 16 e os 70 anos, e estamos a falar de 80% dos portugueses que acedem, apenas 1/3 tem competências acima daquilo que são as competências básicas para poder navegar na internet com segurança. Mas navegam na mesma. Esse é que é o grande problema. Este é que é o problema. As pessoas, no fundo, é um mergulho no desconhecido, pensando que é um conhecido em que podem confiar. Certo, e isto é grave. Tem que entrar o Estado com um papel muito importante, que é o papel exatamente de capacitar as pessoas. E a questão que coloca-se muitas vezes é como, porque ainda agora referiu, e muito bem, a questão de que há muitos acessos, ou seja, há muitos locais, sejam físicos, sejam online, onde as pessoas têm acesso à informação. O problema é que esses espaços não estão disponíveis no momento da compra, porque não é fisicamente possível, porque na realidade ninguém se vai deslocar a uma Câmara Municipal para colocar uma questão quando tem que ser decidida. Ainda agora, acabamos por ter aqui o exemplo do Sr. Comissário, que o modus operandi é normalmente efetuado desta forma, ou seja, com uma pressão exercida para que aquela grande oportunidade aconteça só naquele momento, e depois estamos a falar, mais uma vez também, que os próprios organismos muitas das vezes não estão fisicamente, mesmo online, à frente do consumidor. Deixa-me só dizer uma coisa. Nós temos uma evidência à nossa frente, que é o Estado e os serviços públicos estão numa falência técnica. Não funcionam, não conseguem responder às pessoas. A única forma que existe é envolver a sociedade civil. Ou seja, envolver as associações que possam prestar esse serviço às pessoas e esse apoio. E aí o Estado também se desonera um pouco. Porque não, por exemplo, a Ordem dos Advogados, e uma das ideias que nós temos é criar um acesso digital à Ordem dos Advogados, enquanto instituição praticamente centenária, vamos fazer 100 anos no próximo ano. Porque não esta ligação online à Ordem dos Advogados servir para estas coisas? Termos uma consulta online. Uma ligação segura? Ligação segura, ou seja, uma plataforma em que os cidadãos se pudessem dirigir à Ordem dos Advogados, com o selo da Ordem dos Advogados, para terem, no fundo, um aconselhamento em matérias que considerem relevantes como estas, por exemplo. E aí já se resolvia o problema da rapidez da resposta. Agora, tem que o Estado também querer... Como é que esse serviço pode ser prestado? Repare, esse serviço já é um serviço, por exemplo, a DECO Proteste presta. Mas o que se passa neste momento é que o nosso projeto, no fundo, é a digitalização dos serviços da Ordem dos Advogados, quer para os associados, quer para o cidadão. E ao cidadão é no sentido de lhe dar essa consulta e esse apoio. Porque, repare, nós podemos prestar consulta jurídica nos termos de pagar esse serviço. Nos termos do apoio judiciário. Sim, mas comparado com o dinheiro que o Estado vai ter que pagar, repare, só para ter uma ideia, só em 2025 o Fundo de Garantia já devolveu perto de 120 mil euros. Portanto, o dinheiro que se gasta em todos os problemas associados, nas investigações e tudo mais, é incomparavelmente do que aquele que se gastaria se tivesse uma política de prevenção. Sr. Comissário, nestas coisas nós acabamos sempre estas nossas conversas com um conjunto de recomendações que são essenciais. A primeira questão que eu gostava de colocar tem a ver com: devem as pessoas ser sensibilizadas para procurar qual é o valor mínimo que encontram em muitas das ofertas que estão a conseguir encontrar quando estão a fazer uma busca, e não baixar muito desse valor, porque essa oferta pode ser a oferta perigosa. Certo. O que a polícia tem tentado fazer, e portanto tem atuado nesta área que temos aqui falado, sensibilizar, tentar dar alguma literacia a quem navega nestes sites, e o que a PSP recomenda é, portanto, se o negócio for bom demais para ser verdade, se calhar não é. Portanto, desconfiar desta situação. E pode começar logo a fazê-lo nessa questão, ou seja, perceber os imóveis ao lado daquela área do anúncio que eu estou a tentar comprar, ou do imóvel que eu estou a tentar arrendar, qual é que é o preço normal, e se aquele é mais baixo, porque é que aquele preço é mais baixo. E depois perceber porque é que aquele preço é mais baixo. Muitas das vezes existe troca de e-mails, existe uma conversa no chat, e as conversas andam sempre à volta de: porque eu não resido em Portugal, eu comprei esse imóvel para uma situação, mas agora já não preciso e tenho que o arrendar, ou tenho que, seja o que for. Há sempre uma história. E o curioso é que, se nós encontrarmos outros imóveis também abaixo, a história vai ser a mesma.
Portanto, aqui dá para perceber um pouco que não é normal. Ter também a certeza que foi algo que também aqui não falámos, mas na questão da literacia digital, existem alguns burlões ou redes de burlões que clonam os sites, portanto não é só os anúncios, são mesmo os sites que são muito semelhantes a sites legítimos, de plataformas legítimas, mas com um URL diferente, portanto com um link diferente. Portanto, ter atenção a tudo isso. E tentar, também como diz a DECO Proteste, de fazer a sua due diligence, também como falámos aqui, não só o próprio lesado, a própria vítima tem que o tentar fazer, portanto, pedir mais fotografias de outros ângulos, como que se obrigasse a pessoa que só pode tirar aquela fotografia se realmente for o proprietário do imóvel. E a partir do momento em que percebe que é burlado, dirigir-se à sua entidade financeira, ao seu banco, para tentar, na medida do possível... E tornar sempre o negócio mais físico possível. Exatamente. E também já agora, Sr. Comissário, uma das coisas que também é dita por vós, que é não seguir links que são enviados por SMS, porque normalmente são... Phishing. Exato. Sim, e muitas vezes vão parar a estes sites que o Sr. Comissário referiu, que parecem os reais. E isso é algo que não se deve fazer. Alguma recomendação do Portal da Caixa? Há uma que eu acho que é fundamental e resume tudo isto que nós estamos a dizer. Além de mais, deixe-me só dar-lhe nota disto, só para ter uma percepção. O Portal da Caixa tem mais de 10 milhões de interações por cada mês. O que quer dizer que mais de 10 milhões das interações que acontecem na nossa plataforma são exatamente para pesquisar. Por isso, pesquisar antes de comprar é essencial, porque todos estes casos que nós estamos aqui a referir, infelizmente a maioria deles são partilhados pelas pessoas, felizmente por outro lado, porque na realidade permitem exatamente ter essa capacidade de tomar uma decisão consciente, mas o facto de nós termos a possibilidade de poder pesquisar e ter isto como um primeiro momento, e por isso é que estávamos aqui a dar até uma série de dicas ou recomendações que permitem que as pessoas possam tentar, antes de efetuar qualquer compra, ter estas cautelas, ter acesso à informação e pesquisar aquilo que é a informação que já existe por parte dos consumidores. Muito obrigado aos três por terem estado connosco, pelas recomendações que trouxeram, pelas explicações que trouxeram, que são extraordinariamente importantes para ajudar toda a gente. Obrigado e boa noite. Boa noite.